Eu te amo, Gustavo Gomes. Simples assim. É assim que eu acho que todo palmeirense tá se sentindo nesse momento. Depois de Palmeiras 1 Cerro 0, Palmeiras avança às quartas de final num jogo muito fraco tecnicamente. Palmeiras enfrentando um adversário muito fraco tecnicamente, como era sabido. E o Palmeiras com muitos problemas, mesmo assim, demonstrou minimamente um pouco mais de raça, de vontade, equiparou muitas vezes esse jogo de raça e vontade com a fraca equipe do Cerro Porteño e evitou o vexame. Era obrigação do Palmeiras se classificar diante do 10º colocado do Campeonato Paraguaio, de um time horrível tecnicamente do Cerro Porteño. Não vou tratar aqui a classificação como heróica, como histórica, como um grande feito. O Palmeiras foi lá e, com o placar mínimo, fez a sua obrigação. O que podemos tirar do jogo de hoje? Vamos comentar aqui no vídeo, então já peço o seu like, seu hype, sua inscrição, ativa o sino para chegar aí o vídeo para você sempre que eu soltar aqui no canal, rumo aos 20 mil, já estamos quase bem perto de bater nessa marca, então peço aí a sua inscrição para dar essa força para a gente atingir essa marca simbólica em pouco mais de um ano de canal. E vamos lá falar dessa classificação do Palmeiras, gente. Estou me sentindo aqui, sabe quando a angústia vai passando? Aquela angústia que ficou o dia inteiro, você levanta com aquela tensão, viveu o dia de ontem com aquela tensão, aquele peso no ar, aquela sensação ruim de não conseguir se identificar mais com o treinador, de não conseguir se identificar mais com a presidente, mas quando a bola rola é pelo P. É pelo P de Palmeiras, sempre. E hoje foi assim. Hoje foi assim, não foi na técnica, longe disso, vamos falar também sobre os problemas ainda gritantes desse time, tanto táticos quanto técnicos, e aí envolvem também jogadores, mas o Palmeiras conseguiu cumprir a sua obrigação e conseguiu avançar de fase na Libertadores da América. Sempre ele, Gustavo Gomes. Acho que esse é o ponto positivo do jogo de hoje, enaltecer o nosso zagueiro, nosso ídolo, capitão, que quando está em campo a gente pode sempre esperar algo a mais, tanto na defesa principalmente, passando segurança e melhorando seus companheiros. Quando o Gomes não está em campo, o sistema defensivo sofre muito mais e ele melhora seus companheiros, é assim desde 2018 quando ele chegou. E no ataque, ele sempre aparece, o zagueiro artilheiro, marcando aí em todas as edições de Libertadores desde que chegou ao Palmeiras, batendo mais um recorde e salvando o Palmeiras, evitando o que poderia ser um vexame num jogo que começou difícil, já com 1 minuto o Cerro Porteño já chutando uma bola passando na frente do gol do Carlos Miguel, e depois o Palmeiras desatento também a algumas bolas paradas, como uma que o atacante do Cerro dominou dentro da pequena área e tentou um voleio, a bola foi para fora. Depois o Palmeiras foi tentando equilibrar mais o jogo, na reta final só do primeiro tempo, num jogo com muitos erros de passe, num jogo em que a gente vê novamente essa formação tática que o Abel Ferreira tanto insiste, não dando certo, não encaixando, o time não evoluindo com a bola, e sem bola também os chutões voltaram à torta e à direita, bico para frente de qualquer jeito para o Vitor Roque se matar lá na frente. E o Vitor Roque, e aí falando do aspecto técnico, muito mal, né? Muito mal, e também, na minha visão, mal escalado. Mal escalado, jogando na ponta esquerda do setor ofensivo, brigando contra o lateral do Cerro Porteño, o zagueiro ali também pela direita da equipe paraguaia. O Vitor Roque sofrendo muito tecnicamente também, não consegue segurar uma bola, não consegue evoluir com uma jogada. O Flaco Lopes também muito disperso. O melhorzinho, se formos avaliar assim, resumidamente, do primeiro tempo no setor ofensivo do Palmeiras, foi o John Arias. Alan também muito sumido, teve até uma jogada já na metade final do primeiro tempo que ele consegue evoluir, passar pelo adversário e de pé direito poderia ter finalizado, ele tenta um passe equivocado para o Flaco, acaba errando, e depois na bola parada, num belíssimo cruzamento do John Arias, né, colocou na cabeça do Gustavo Gomes, que só subiu e deixou a bola escorar na cabeça dele e morrer no fundo do gol.
E a comemoração do Gomes pra mim é sintomática, né? Acho que a comemoração que pelo menos eu tive aqui de alívio. Esse é o sentimento, alívio. Alívio porque a fase tá horrorosa em vários setores do clube. E dentro de campo a fase tá muito ruim também. O treinador tá mal, os jogadores estão mal. É preciso uma melhora rápida, porque a temporada ainda não acabou. É preciso uma retomada, é preciso uma conversa, é preciso um chacoalhão e que sirva essa classificação para que isso ocorra. Para que isso ocorra, porque é isso que o Palmeiras precisa nesse momento, se reencontrar. O processo de derretimento começou grave, derretimento técnico, tático, físico de muitos jogadores se lesionando. E que essa classificação hoje, ao menos, sirva para isso. Que seja um momento de ruptura da fase ruim, para que o Palmeiras inicie uma reconstrução dentro de campo e fora também. Que é o que a gente espera sempre. Embora eu tenha todas as dúvidas do mundo de que esse trabalho, de que esse técnico, de que essa comissão vá conseguir dar um jeito e fazer o Palmeiras jogar competitivamente de novo. Porque hoje o Palmeiras competiu, suou sangue contra uma equipe muito inferior. Muito inferior. Mas assim, de longe. E o Palmeiras a gente sabe, a gente conhece o potencial desse time. Não é o Real Madrid, não é o Manchester City, mas diante do nosso cenário aqui na América do Sul, da nossa realidade, é um time que está devendo. É um time que está devendo desempenho. É um time que está devendo a exploração máxima do potencial desse elenco. E isso envolve claramente o treinador, que insiste ainda, na minha visão, em uma escalação equivocada, em uma escalação que não consegue tirar o melhor de cada jogador, potencializar os seus jogadores principais, e a gente fica preocupado. A gente nesse momento está aliviado. Eu não vou ficar aqui, como eu disse no início do vídeo, vangloriando, meu Deus do céu, é a classificação épica do Palmeiras, rumo ao título. Não. Para esse time ser campeão da Libertadores, para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Copa do Brasil, onde está vivo, precisa evoluir. O Abel precisa encontrar soluções. O elenco tem lacunas. O mercado está aberto. E repito aqui algo que eu venho falando também. Se tinha 31 milhões de euros para dar no Danilo, por que o Palmeiras está tão tímido no mercado? A solução será o Arthur? Eu espero que essa notícia que surgiu na noite de ontem, de que o Palmeiras estaria interessado, seria uma oportunidade de mercado, o Arthur que está rescindindo o seu contrato com a Juventus da Itália, e o Palmeiras surgiu no radar como um clube interessado, arcar apenas com os salários e luvas do jogador. É um jogador experiente, é um jogador campeão de Libertadores, mas é um jogador em claro declínio técnico. Teve um bom 2025, uma reta final, um segundo semestre de 2025 interessante no time do Grêmio, mas é de longe a solução que o Palmeiras precisa para o seu time. O time do Palmeiras, do jeito que o Abel vem escalando, grita por um camisa 5. A defesa, mesmo com 3 zagueiros, joga de forma exposta. Cada bola na defesa do Palmeiras é um Deus nos acuda. E foi assim hoje no primeiro tempo. No segundo tempo a coisa melhorou porque o Cerro se desesperou e aí a gente viu claramente a limitação técnica desse time paraguaio e o quão torna preocupante o Palmeiras ter sofrido contra uma equipe tão inferior tecnicamente falando. Por isso que eu reitero a melhora que esse time precisa para ontem, para voltar a ser, primeiro, competitivo, jogar de forma segura, ter elementos táticos para conseguir superar seus adversários que venham no Bank Park e se fecham e o Palmeiras simplesmente não consegue superá-los. É isso que esse time precisa ter atenção a partir de agora. A temporada vai se afunilando cada vez mais, os jogos grandes vão aparecendo, jogos importantes, decisivos. Campeonato Brasileiro, tem o duelo agora de quartas de final, um clássico contra o Santos.
em que o Palmeiras chega em pé de igualdade. Por culpa do próprio Palmeiras. Então hoje o vexame foi evitado por um grande ídolo do Palmeiras, Gustavo Gomes, numa bola parada. Se formos peneirar o jogo, sobra pouca coisa. No segundo tempo o time até teve algumas chances, criou ali algumas oportunidades. O Vitor Roque teve uma jogada pelo lado que poderia ter feito melhor no cruzamento. O Flaco teve uma chance também na pequena área que poderia ter finalizado melhor e não finalizou. Mas o time ainda carece de ideias, principalmente no seu setor de meio de campo, que é um deserto e que dá muito espaço para o adversário. Afinal de contas, o Marlon Freitas não é esse jogador de marcação. E hoje nós vimos como o Lucas Evangelista é apenas um reserva. Quando precisar do cara, não vai dar para contar. Errando muito passe, muito lento, não preenchendo os espaços, não evoluindo com bola no pé no ataque. Não mudou quase nada. O que mudou foi que o Palmeiras conseguiu, numa bola parada, o gol da classificação. E espero eu que essa classificação traga um pouco mais de confiança para alguns jogadores que tecnicamente também estão devendo, como é o caso do Vitor Roque, do Piquerez, do Murilo. O que foi o Murilo de lateral direito no primeiro tempo, gente? Lateral direito. Olha isso. O elenco de R$1 bilhão do Palmeiras não tem um lateral direito confiável. E o técnico, ele tira do Alan aquilo que ele poderia ser melhor, que é jogar mais perto do gol, que é passar por um adversário apenas e finalizar, ou fazer o cruzamento ou ir para o fundo. Ele coloca o Alan como ala mais atrás para conduzir essa bola. E é irritante até de ver a dificuldade que o garoto tem para se adaptar a essa função. E é claro também a dificuldade que muitos jogadores têm de conseguir se entender dentro desse sistema que o treinador insiste em manter. É isso que eu vi hoje no jogo. Os jogadores não conseguem se complementar dentro de campo. Mas o ponto positivo é, superaram pelo menos na vontade. Equipararam na vontade contra um time muito ruim e conseguiram a classificação. E num segundo tempo, que sim, teve coisa boa. O Palmeiras não sofreu praticamente quase nada. O Carlos Miguel fez ali no final algumas defesas e garantiu a classificação para o Palmeiras. Gostei muito da entrevista do Arias, muito sóbrio no final ali para a equipe de reportagem da péssima Paramount Plus. Graças a Deus, esses jogos que vão para Paramount Plus vão para, ao que tudo indica, voltar para o Grupo Globo, para o Sport TV, que esse sistema de streaming deles também é uma porcaria, essa é a verdade, e irritou também muito no primeiro tempo. Mas classificamos, ufa, e agora, ao que tudo indica, a LDU é favorita, vamos ver o que vai acontecer contra o Mirassol. O Palmeiras entra de novo no mata-mata, em teoria, pelo elenco e pelo time que tem, favorito. Mas, jogando essa bolinha, vai ser difícil de novo, a gente vai sofrer de novo, e não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. E eu não tô cobrando aqui, para ficar bem claro, para ficar cristalino para quem tá assistindo e entender. Não estou cobrando aqui o futebol exuberante. Estou cobrando neste momento, vamos degrau por degrau, tá? Vamos degrau por degrau. Acho que o momento pede isso. Estou cobrando aqui competitividade, um pouco mais de segurança, um pouco mais de clareza no jogo. Que a gente olhe para o campo e fale, beleza, algumas coisas estão funcionando, estão evoluindo. Setor por setor do time está evoluindo. Que seja assim. É o mínimo que a gente pode exigir. É o mínimo. Porque o máximo, se a gente for falar tudo aqui, eu vou gravar, vou ter que abrir uma live para falar o máximo que esse time tem que integrar. Então, ufa, acho que esse é o sentimento. Ufa, e de novo, eu te amo, Gustavo Gomes, você é um dos maiores ídolos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, e é por isso que a torcida te ama. Nos momentos difíceis, nos momentos que a gente mais precisa, mesmo que numa bolinha parada, a bola vai encontrar a cabeça do Gomes e se encontrar com a rede, e o Palmeiras assim conseguir as suas vitórias.
Que seja um momento de partida para o Palmeiras se reencontrar na temporada que ainda não acabou. A esperança, como a gente sabe, é verde. Mas a gente tem que olhar e ficar atento para a realidade, e a realidade pede mudança. Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente volta para se falar durante essa semana, para falar mais do Palmeiras, mais dessa classificação, mais das notícias que aparecerem aí. E é isso, rumo aos 20 mil e o Palmeiras rumo às quartas de final da Libertadores. Agora é brasileiro, domingo contra o Vasco, e na outra semana, no aniversário do Palmeiras, quarta-feira, contra o Santos pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Acorda, Palmeiras, ainda dá tempo. Um grande abraço.